Fala galera, beleza? Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para comentar sobre o pós-jogo da rodada 5 do Campeonato Brasileiro, certo? Uma rodada bem fraca, no meu ponto de vista, e de algumas pessoas aqui, ter poucos gols ou alguns times que a gente não esperava, né? Que fossem triunfar, né? No modo geral, foi uma rodada bem esquisita, vamos dizer assim, né? E aqui a gente está aqui com os dois sábios aqui, né? Para comentar sobre alguns jogos em específico, né? Alguns jogos que a gente entendeu ter uma maior relevância, né? E, inicialmente, palavras rápidas, né? O que vocês acharam aí dessa rodada? Vocês acham que foi bom? Vocês tiveram o mesmo pensamento que eu em relação à rodada bem esquisita, algo assim? Vai lá, o primeiro o Sávio Souza aí. Rapaziada, mais uma vez aqui para comentar, né? Cara, foi bem fraco, né? Achei bem fraco, assim, em relação ao nível das outras rodadas que vem acontecendo. A gente não teve nenhum jogo, assim, que foi um jogo bom de se assistir, assim, de uma qualidade bem alta. Até um jogo que tava prometendo muito, Fortaleza e Fluminense, né? Por ser dois times que estavam jogando bem. Também foi um jogo meio morno, de empate, mas a rodada não foi tão boa como as outras estavam sendo. Beleza, e aí, Sávio Paiva? Tu já analisa essa parte da rodada e já, se quiser, já começa a analisar, que eu já vi aqui sobre o Ceará Internacional, né? O que tu achou desse jogo? Vai lá. Cara, falando da rodada, né? A rodada realmente foi fraca. Acho que só o jogo do Flamengo ontem contra o RB Bragantino. Eu não assisti, mas eu vi que foi um jogo bom, um jogo movimentado, cheios de lá e cá, né? Dos dois times. Você pode perceber isso pelo placar, né? Que teve Duas viradas, né? duas viradas exatamente. Um golaço do Aderlan, que ele nunca mais vai fazer um negócio daquele. E falando da rodada de hoje, né? A gente teve. Eu assisti o jogo do Palmeiras contra o América. Foi um jogo, assim, do ponto de vista do palmeirense, né? Foi um jogo. O primeiro tempo foi horrível. O América Mineiro jogou muito melhor, teve muito mais chances criadas. Ficou bem truncado, na verdade, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. E o Palmeiras só quis jogar mesmo a partir do segundo tempo, né? O resumão. E falando sobre o Ceará, como o Davi falou, Ceará e Internacional, eu achei um jogo interessante, mais pela proposta mesmo que o Guto teve. Ele tentou apertar um pouco mais a saída, não quis deixar o Internacional jogar, não quis deixar o Internacional criar jogadas perigosas, né? Jogadas de gol. E eu achei um jogo interessante também, mas os demais eu achei um nível realmente muito fraco. Falando aqui sobre o jogo do Ceará Internacional, cara, foi um jogo realmente que algumas pessoas eu vi comentando que, não, tu é doido, Fortaleza ganhou do Internacional, né? Mas, cara, se provou no jogo de hoje que o Internacional também não tá essas coisas todas, não. Foi um jogo muito. Eu vi assim o Ceará mesmo dominando no Sul, assim, em vários momentos do jogo, principalmente no segundo tempo. Acho que Segundo nos tempo. 10 primeiros minutos do segundo tempo, o Ceará perdeu 3 gols assim, um em cima do outro, e uns gols assim que teoricamente fáceis de fazer. Realmente teve ele perdeu muito gol, né, o Ceará. E o Isso. Inter, eu não vi a reação do Inter. Eu não sei se tu pensa do mesmo jeito, o Sávio Paiva. Foi um time assim que eu não vi um time construindo jogadas, foi um time meu e o Ceará indo lá. E um golaço, viu, Do Lima. do Lima. Cara, que golaço, mano, de falta, mano. Falta. Que golaço ali, viu? Mas enfim, aí teve umas polêmicas aí, né? Teve duas polêmicas, né? Que foi a do gol do Messias, que foi anulado. É um lance interpretativo, eu achei exagero ter marcado uma falta, porque era uma disputa de bola, teve um puxão aqui, acolá, mas acho que era mais de jogo ali.
Outros disseram que o Messias tentou se apoiar, né, no Uhum. zagueiro. E a outra polêmica foi em relação ao pênalti, né? Que o Edenilson acabou dando o carrinho para tentar fechar o ângulo e na hora do passe do Gabriel Dias em profundidade, né? Para dentro da área. E Uhum. aí, no escorregão, o Edenilson tentou apoiar a bola, apoiar a mão no chão e a bola acabou batendo na mão dele. Foi um lance sem querer, mas eu acredito que é interpretativo, né? A gente não tem uma definição assim muito bem feita do que é mão, do que é pênalti. E é isso aí. Bola para Sim. frente, o time jogou bem e teve uma certa, uma melhor mobilidade, né, no jogo de hoje do Ceará. E o Internacional realmente foi um time praticamente inoperante, não fez nada demais durante o jogo. E Uhum. é isso. Achei até esquisito, o cara tava jogando com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele talvez seja o cara que mais se movimenta por fora, né? Não joga tanto por dentro como o Galhardo. Mas Faz mais ainda a assim função de é segundo um atacante, né? atacante que. Pois é, só que, enfim, não é um atacante que quebra linhas de marcação, no sentido do drible, não tem. Aí ficou um time muito previsível, não sei, eu achei, né? Mas enfim. Mas falando do lance, né, do pênalti, é uma coisa realmente até a se pensar, porque em alguns jogos, a gente até comentou antes de iniciar que alguns jogos, a gente comentou até no jogo da final da Copa América de 2019, aconteceu Critério, né? o mesmo lance, e foi pênalti, né? Thiago Silva botou a mão no chão e a bola bateu na mão dele e foi pênalti. O juiz interpretou como pênalti. Hoje não foi, E né? no último jogo da rodada do Brasileirão do 2020, no jogo internacional, de novo, e o Corinthians teve o mesmo lance, né? O juiz na hora deu o pênalti e depois o VAR revisando foi anulado o pênalti para o Internacional. Pois é, Então, mesma situação, mesma situação. aí hoje eles aplaudiram, Tá tudo certo, tava anulado. última rodada do Brasileirão passado, eles reclamaram, foi? É, Faz parte. Isso faz parte do futebol, né? Mas, enfim, é algo que deveria ter realmente um critério a respeito disso, para facilitar, né, o entendimento. isso. E acabou 1-1, não foi o jogo? Acabou Acabou 1 1 a a 1. 1 Bom, Foi uma boa para ambas as equipes. Eu acho que para o Inter não foi, não, né? Foi ruim para os dois. pro Inter que quer disputar alguma coisa maior esse ano, não foi bom. E pro Ceará que tá jogando do jeito que tá, também não foi péssimo resultado. Assim, levando em consideração os últimos jogos do Ceará, o jogo de hoje foi, assim, de um nível muito maior do que os que passaram, né? Uhum. Devido à questão da criação mesmo, da marcação, parecia que os jogadores estavam com um pouco mais de vontade do que em outros jogos do Brasileirão, né, desse ano. E é ruim para o Ceará, né, Salvo? Porque a sensação que dava era que dava para ter ganhado, né? Dava para ter ganhado bem, né? Pois Porque é. pelas chances criadas, acho que se fosse um 3-1, 4-1, não seria nenhum exagero. Por isso que a torcida deve estar um pouco triste, né? Porque Tá era pra feliz e ter... triste, né? Eu, O eu, time eu apresentou imagino. melhoras, né? Até que enfim. Exatamente. O Inter, tô vendo aqui, ele está em 13º, né? Deixa eu Depois abrir a desse minha tabela. jogo. E o Ceará está em 12º. Foi basicamente uma briga ali, quase nas mesmas posições, né? É, Agora entrando no jogo do Palmeiras, né, cara? Cara, o jogo do Palmeiras, como você bem disse, sabe, no início, foi um jogo onde o Palmeiras, assim, na minha concepção, né, pela grandeza, porque assim, cara, a gente tem que ser sincero das coisas, né? A gente sabe que o América Mineiro, ele vai disputar o campeonato do América Mineiro é para não cair. Porque assim, eu penso da seguinte forma, eu penso que existem os times que realmente vão brigar por título, os times que a gente sabe ali que são meio de tabela e os times que vão brigar para não cair. Quem são os times meio de tabela? Na minha concepção, hoje, os times que têm, talvez, como eu posso dizer, nível, né, para brigar ali meio de tabela, né, brigar, almejar coisas maiores, é Fortaleza, eu incluo já o Ceará também, apesar de estar mal, mas o Ceará, para mim, não é um time que vai brigar para cair, entendeu? O Bahia,
o Atlético Paranaense, o Bragantino. Esses são os times para mim. Então, o América Mineiro entra, igual no último vídeo que a gente fez, entra naquele bolo que a gente acredita que vai realmente brigar para uma segunda divisão, né? Para não cair para uma segunda divisão. E o que eu tinha visto no jogo hoje contra o Palmeiras foi um Palmeiras que, sabendo, grande parte das pessoas sabem que o Palmeiras vai brigar para não... pelo título, a gente vê um Palmeiras muito acanhado, muito deixando o time do América jogar. Inclusive, em alguns momentos do jogo, eu, por incrível que pareça, sábios, né? Por incrível que pareça, eu enxerguei um 4-5-1, mano. Eu te juro que eu consegui enxergar do Palmeiras um 4-5-1. Isso assim, a minha visão, para um time que quer disputar um título, jogar no 4-5-1 em alguns momentos do jogo, entendeu? O Ademir, cara, tava jogando demais, assim, não jogando muito, mas estava dando muito trabalho para a zaga do Palmeiras. Ele é muito rápido, aquele jogador. Ele joga aberto, né, lado direito, normalmente ele puxa para a esquerda, né? E ele teve uma hora que ele foi fazer um lance lá correndo, ele sentiu a coxa, né? E depois dali ele não jogou mais tão bem e foi substituído. Eu até acredito, né, a melhora do Palmeiras por conta da substituição dele. Porque, cara, ele estava fazendo a festa no primeiro tempo ali e o Palmeiras não sabia o que fazer, estava muito perdido em campo. Os dois zagueiros, Felipe Melo e o Renan, né, estavam muito maus no jogo, maus mesmo. O Renan, Cara, inclusive... o Renan levou um cartão amarelo assim, de forma tosca, e eu Sim, lembro que acho que uns chutando... dois E lances foi o pênalti. depois, Foi o pênalti. pois é, e eu lembro que uns dois lances depois ele fez uma falta, assim, completamente sem noção, cara. Eu acho Chutou o que cara, né? foi. Aí, por sorte que o Jailson segurou, né? Sorte do Palmeiras, porque era para ter acabado o jogo de 2-1. E quem foi bater? Quem foi? Foi o Ademizão, né? O Ademizão lá e chutou mal, né? Mal. O gol do América Mineiro foi uma saída errada do Vitor Luiz, lateral esquerdo. Foi cabecear, ele deu um passe. Foi cabecear aqui, ó. Aí ele foi tentar cabecear para trás, ele cabeceou, foi dando um passe pro cara. Aí o cara ficou sozinho, aí chegou a zaga, tirou, aí deu uma rebatida lá, o Marcos Rocha foi chutar a bola, aí ele fez foi assim, ó, toma aí, ajeitou pro cara. Aí o cara pegou e cobriu o goleiro. Ou seja, mano, os dois laterais do Palmeiras ajudaram o América Mineiro a fazer um gol. Tem noção aí do negócio? Cara, Macho, agora é o assim, uma seguinte, zaga perdida. assim, para um clube que vai brigar pelo título, é algo que tem que se repensar nisso aí, né? E o cara, América, agora vai, sim, desculpa interromper, Davi, vai mas lá. assim, em relação ao Palmeiras, acho que eu não vou tirar os méritos da vitória também, né? Porque também o Willian fez uma grande partida hoje, mas assim, um cara que realmente está desequilibrando, cara, tá sendo diferencial nesse Palmeiras, que não está em grande fase, é o Gustavo Scarpa. Sim. O que ele acertou hoje de assistência para finalização, até mesmo no primeiro gol, né? No primeiro gol do Willian, cara, Uhum. é muita precisão. Aquele cara ali tá jogando demais. Na Na minha minha opinião, concepção, foi o melhor em campo, foi ele. na minha Assim, claro que o Willian concepção, fez os dois gols, né? Enfim. uhum. Na minha concepção, o Gustavo Scarpa tem sido o melhor jogador do Palmeiras atualmente. Na minha concepção. Realmente os demais, tanto que Rony estava bem, Luiz Adriano, mas hoje eles estão no banco. Hoje quem é titular é William e Davidson, só para vocês terem uma noção aí. Por quê? Porque eles estão mal. E o Gustavo Scarpa tem sido realmente o melhor. Ele, o gol do Palmeiras, que foi o primeiro William de cabeça, foi um passe. Na verdade, foi um passe, não, foi com a mão, assim, praticamente. Vai, faz. Porque ele jogou, manchar a bola, deixou na medida para o William, não tinha ninguém na marcação, o William só de cabeça, pá, né? E assim, e o Palmeiras também fez um gol no último minuto do segundo tempo. O cara botou 6 de acréscimo, né? Aí nos 50, né? Ou, no caso, vamos falar, o tempo seria 95. No minuto 95, um contra-ataque do Palmeiras, o Palmeiras vai lá e faz o gol. Um contra-ataque, né? Igual o Enfim, Bragantino. igual o Bragantino. Enfim, foi um jogo assim que realmente eu acho que o Palmeiras está muito mal, né? Precisa organizar.
se quiser brigar por título. Já o América Mineiro fez o jogo dele, esperou o Palmeiras, foi para o contra-ataque, aquele Rodolfo, até o centroavante, né, deles, ele apareceu demais, ele é muito rápido. Cara, o ataque do América Mineiro é muito rápido, né, mano? Assim, era o Ademir, o Rodolfo, os caras chegavam toda hora bem na área, né, e de forma bem rápida. Então, é algo que é mais ou menos isso, né? O Palmeiras ele precisa ajeitar muito e o América já deu uma melhorada com a saída do Lisca. Você já percebe uma melhorada no time, né? O time já está bem mais organizado. O Mancini estava na cabine, inclusive, assistindo o jogo lá, já vivendo Mancinismo é real. Mancinismo, né? Agora vamos falar sobre o jogo Vamos ver aqui o do Fortaleza contra o Fluminense. Quais foram as análises aí, Sávio Souza? O que você tem a falar desse jogo? O que você achou? Cara, foi um jogo assim um pouco abaixo do que estava sendo esperado, né? Porque até pelo que os dois times estavam jogando. Mas foi um bom jogo. No começo do primeiro tempo, os dois times ficaram basicamente se estudando bastante. Fortaleza com mais posse de bola, o Fluminense mais aguardando, tentando sair no contra-ataque, que não apareceu chance de contra-ataque. E aí o Fortaleza tomou conta do primeiro tempo, mas sem oferecer perigo ao time do Fluminense, né? Teve um lance com o David, que ele saiu na cara do gol, que ele quase fez o gol, mas ele estava impedido, né? O VAR ia anular, o juiz não deu, mas o VAR ia anular o lance. E no primeiro tempo, basicamente, foi isso. Foi um jogo mais estudado. E aí, na segunda etapa, o Fluminense entrou mais ligado, veio para cima nos primeiros minutos. E aí, no abafa, conseguiu um escanteio, que saiu o gol do nosso querido amigo Caio Paulista, né? Depois do desvio do Nino na primeira etapa, na cobrança de escanteio do Nenê. E aí, o Fluminense fez o que já estava fazendo no começo do primeiro tempo, né? No primeiro tempo todo. Ele se defendeu e ficou tentando sair no contra-ataque, mas também não teve a chance do contra-ataque. Fortaleza, a partir de que tomou o gol, tomou conta do jogo mais ainda. Foi assim, uma diferença assim, assustadora de posse de bola. O time realmente botou o Fluminense lá atrás. O Fluminense também quis jogar atrás, né? E aí, de tanto tentar, né, uma hora ia dar certo. O Tinga consegue um ótimo passe para o Pikachu, que essa jogadinha do Fortaleza já está meio que manjada, mas tá dando certo. O Pikachu tá se infiltrando dentro da área e o Tinga, que é o terceiro zagueiro, ele sai e vira quase um lateral. Ele vira um lateral, porque ele é um lateral de origem. E aí ele acha esse passe pro Pikachu, que cruza e o Robson consegue tocar pro gol. Fortaleza tentou, mas não teve mais nenhuma grande chance de fazer o gol. Tiveram algumas substituições no Fluminense que, com a saída do Fred, com a saída do Nenê, o time acabou se perdendo. O time do Fluminense titular é muito bom, muito encaixado, muito entrosado, mas quando o time precisa mexer, o time cai muito de rendimento, que foi o que aconteceu hoje. E aí acabou terminando em 1-1, né? Fortaleza não fica em primeiro porque o Atlético Paranaense ganhou do Goianiense e tomou a liderança, mas Fortaleza está em segundo colocado, né? E o Fluminense está ali em sexto, se eu não me engano. E o Atlético Paranaense está 100% ainda, né? Tá 100%. Apesar de estar com um jogo a menos. 4 jogos, 4 vitórias. 12 pontos. Esses times aí, a gente sabe que... o começo forte, né? Mas é importante para eles, para dar mais tranquilidade para jogar o restante do campeonato. Não, eu vou ser sincero. Esse início do Fortaleza, famosa gordurinha. Derrota, sem nenhuma derrota, porque assim, o título do Fortaleza, o campeonato do Fortaleza é meio de tabela. Fortaleza, o campeonato, o primeiro objetivo do Fortaleza é não cair. Então, ele iniciando bem do jeito que ele está, ele já está... Dá tranquilidade para o time jogar mais suave, sem tanta pressão, né?
E aí consegue os objetivos. Dá para beliscar ali uma pré-Libertadores, quem sabe, ou uma Exato. Sul-Americana, provavelmente, mas o jogo foi bom. Se o Fortaleza continuar jogando nessa pegada, dificilmente cai. Não tem probabilidade de Hum, cair, porque o time está bem encaixado. É um time limitado, as peças são limitadas, não é nível para disputar Brasileirão, para ganhar o Brasileirão, mas é um time muito organizado, que tem jogadas muito eficientes. Então, muito bem treinado também. Então, se pegar um time desorganizado, ele vai ganhar e provavelmente ele vai ganhar de muito. Que foi o que aconteceu com o Internacional, foi o que aconteceu com o Ceará, foi o que aconteceu diversas vezes no Campeonato Cearense. Pegar um time desorganizado, ele goleia, porque é um time muito concentrado, com bastante intensidade. E o Fluminense também vem numa fase boa, né? Então acabou Também sendo um vim jogo equilibrado por isso. nesse sentido, Foi, né? foi, foi um resultado assim, né? Bom para o Fluminense, porque não ofereceu tanto perigo ao Fortaleza e conseguiu um ponto. E foi um jogo bom para o Fortaleza em ambições de campeonato, né? Querendo ou não, é um empate com um time que está nas oitavas da Libertadores, que ganhou do River Plate lá no estádio do River Plate. Então, não é um bom resultado, né? Mas é um resultado até que não pesa tanto assim para as ambições dos dois times. Talvez não seria um bom resultado hoje, pensando que no próximo rodada tem o Flamengo, né? Isso. Aí Aí Fortaleza. já os 3 pontos hoje seria até essencial, pensando por É. esse lado, né? Mas Mas é isso, é jogar jogo e tentar ver o que uhum. acontece. Sobre que eu não comentei, né? O Sávio bem disse aí, Fortaleza segundo com 11 pontos, né? 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, e o seu adversário de hoje, que foi o Fluminense, com 9 pontos em sexto. Sexto. Isso. Também não falei, mas o Palmeiras, né? Está em quarto colocado depois da vitória de hoje, com 10 pontos, né? Já entrou no G4 ali. E o América Mineiro está com 5 jogos e apenas um empate, ou seja, um ponto em 19º. Só não é pior do que o Grêmio, que tem 3 jogos e nenhuma 0 vitória. pontos. Complicado o Grêmio, né? Vamos falar agora sobre o jogo do Corinthians, né? Também que foi um jogo atípico, né? Ou jogo atípico não, como é? Foi um jogo Sonolento. sonolento. Tava tentando ver a palavra, que é um jogo. Cara, tu dizer que o jogo do Corinthians foi atípico é Foi. porque tem que ser, assim, muito bom, no nível muito alto, viu? Porque Não, o Corinthians é realmente não tem difícil, viu? feito bons jogos, né? Porque assim, você olha, por exemplo, o Santos, né? A gente até comparou o Santos que estava mal também, o Santos está mal, né? Não deixa ele estar mal, porque ganhou o jogo de hoje, né? Mas o Santos ainda tem um jogo bom, 2 ruins, né? O Corinthians não, É. o Corinthians parece que todo jogo é difícil, né, o Sávio? Cara, foi um jogo bem difícil de assistir, né? Não teve tanta chance para nenhum dos times. A chance mais clara do jogo, as chances mais claras do jogo foram do Corinthians, na minha opinião, né? Mas assim, na minha visão, o Silvinho ele tá tentando primeiro organizar a defesa, não tomar tantos gols como o time vinha tomando, para depois trabalhar mais o ataque, né? E Sim. aí ele optou hoje por entrar novamente, que ele já tem entrado com essa escalação há algum tempo, com 3 volantes, né? Que é o Cantillo na saída de jogo, e aí fica Gabriel e Rony um pouco mais avançado, tentando infiltrar. Mas nenhum dos dois jogadores, nem o Gabriel, nem o Rony, ele não tem a característica de infiltrar na área adversária e finalizar. O Rony fez um gol na rodada passada, mas ele errou o chute e aí acabou limpando a jogada. Por isso que ele foi o gol. Mas nenhum dos dois jogadores não tem essa qualidade para chegar na área adversária e fazer o gol, né? Se você notar, o Corinthians está trabalhando para ser assim, né? Para ter esse jogador, para fazer jogadas para esse jogador, esse volante que infiltra, que ele não tem. O gol contra o Palmeiras foi do Gabriel infiltrando, o gol contra o Bragantino foi do Rony infiltrando, né?
Mas esses dois jogadores, eles não têm essa característica de fazer gols, de entrar na área adversária. O Silvinho está tentando trabalhar assim, na minha visão. Ele está escalando erroneamente, né? Tinha que ter. Se ele vai fazer isso, ele tem que colocar um volante que seja mais matador, né? Que tenha mais essa característica, que seja estilo Paulinho, né? E o Paulinho tá livre aí no mercado, ali se o Corinthians consegue. Eu vi, falando no Paulinho, eu vi uma notícia que tá livre no mercado, mas o Corinthians já desconsiderou qualquer negociação. Mas isso pode mudar, né? Claro. Isso é algo A que eu já diretoria li. do Corinthians sempre fala isso. Se for pensar na questão salarial, é muito difícil. É impossível. Né? Porque o Paulinho tá ganhando rios de dinheiro, né? Ele vai ter que abrir mão de muito dinheiro para Exatamente. Mas assim, eu vou ser sincero, eu acho que o Paulinho tem mercado aqui no Brasil. Não, a tem ponto de mercado. chegar E fora também. Chegar a times fortes para brigar. Então, ele tá só se ele tivesse muito amor ao Corinthians mesmo, né? Porque foi onde ele se destacou, né? A gente tem que ele ser tá sincero. com a proposta do Galatasaray da Turquia. Sim, eu vi essa proposta também. Então, dificilmente ele vem. Mas o Corinthians, se ele quer jogar nessa tática, ele tem que trazer um jogador, porque no elenco não tem esse jogador, esse volante que infiltre e que faça ser jogado. E aí o Corinthians ficou dependendo disso hoje, né? E das jogadas individuais do Matheus Vital, até porque estava sem o Mosquito, que é o principal jogador do Corinthians nessas últimas rodadas, e sem o Luan, que é um a menos, que é um reforço, graças a Deus. Que o cara, pelo amor de Deus. Não vou falar do Luan, não jogou hoje, não, tá contundido. E aí entrou o Jô, que por incrível que pareça, ele tá mais magro, ele passou umas rodadas sem jogar, ele tá mais magro, tá mais móvel. Graças a Deus ele não tá tão pesado como ele estava antes. E aí ele conseguiu fazer algumas boas jogadas. A principal chance que o Corinthians teve de fazer o gol foi nos pés dele, né? Um cruzamento que ele iria fazer o gol se o lateral direito do Bahia, que me fugiu o nome dele, que é o reserva. Matheus Bahia, né? No lugar do Nino Paraíba. Eu não sei, eu esqueci o nome dele. Acho que é o Matheus Bahia mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é. E aí ele entrou de carrinho e tirou a bola no pé do Jô, em cima da linha que o Jô ia fazer o gol. Mas teve um chute do Matheus Vital também no primeiro tempo, que bateu na rede pelo lado de fora. Do Bahia. Renan Guedes. Esse. Matheus Bahia, eu acho que é o lateral esquerdo. Lateral esquerda. E aí a chance do Bahia foi uma cabeçada do Gilberto, que passou muito perto no segundo tempo. E uma do Juninho, um zagueiro também, que passou perto, também cabeçado. Então foi um jogo bem morno. O Bahia deu a bola para o Corinthians totalmente. Com 20 minutos do primeiro tempo, a posse de bola estava 86% para o Corinthians. Então o Bahia simplesmente toma a bola e se vira aí que eu vou tentar sair no contra-ataque com o Rossi, que é o que eles têm de arma, com os passos do Rodriguinho. Mas foi um jogo bem morno. O jogo foi tão morno que a principal notícia do jogo é a cor da chuteira do jogo. Então, quando a principal... eu vi, cara, verde, né? Eu vi uma notícia que ia multar ele. É verdade? Foi multado. Mas por conta do... Oficialmente, a diretoria do Corinthians soltou uma nota que o Jô foi multado por usar uma chuteira verde. Então, eu acho que isso aí é... Cara, então devia mudar o gramado da Arena Corinthians para preto, né? É uma coisa assim, é tumultuar um ambiente que já está tumultuado. É um ambiente muito sem noção, cara, de verdade. Faz sentido, cara. E o torcedor que reclama disso também, eu acho que ele tem que entender o lado do time. O cara não vai escolher uma cor para afrontar o próprio time, entendeu? Ele recebe aquele material do patrocinador. Então, é brigar por uma coisa que só vai trazer benefício, não vai trazer nenhum malefício, não vai trazer nenhum benefício para o time. Né? Mas é isso. É verde. Cara, realmente chuteira, é bobagem isso. Realmente. A chuteira lá na descrição os caras postaram o print da chuteira para comprar, né? A chuteira na descrição tem dizendo que é azul, pô. Azul turquesa, então é um azul meio esverdeado, então não sei lá que cor é aquela. Mas enfim, mesmo que seja verde limão, acho que
Não, isso Não influi em nada, não cara. influencia em nada. Complicado. Se fosse assim, ó, vou ser sincero, se fosse torcedor falando isso, beleza, Foi o torcedor, foi a torcida veio a empresa tudo reclamar bem. disso. E a Mas a diretoria, diretoria acatou. é, Isso é gestão? é complicado, né? Se eu ouvir um torcedor, porque assim, o torcedor ele vai pelo coração, né? E a gestão, diretoria, ela tem que fazer uma gestão profissional, né, mano? Não é ouvir o torcedor. Em algumas Mutar o situações, jogador. tudo bem, Mutar o mas jogador, cara. exato, por conta de algo que, Não, mano, mas assim, só pela interrompendo, paixão. uma gestão que contrata o Jonathan Cafu É com complicado. salário altíssimo por 3 anos, mas não merece respeito, não tem como. É. Então, é assim, realmente gestão do Corinthians é complicado, né? Paga E 20 isso, milhões no Luan com o pé quebrado há não,2 anos. mas Fala isso do aí lance, alguns lembro do times Neto. também, isso aí alguns times também erram, né? É normal, Por exemplo, o acho que é o Flamengo paga 1 milhão no Vitinho, né? O Flamengo É, paga 1 milhão no Vitinho. pagou 30 e tanto no Michael. O Palmeiras paga 1 milhão no Lucas Lima. 800 mil no Luiz Adriano. Pelo É, menos o Luiz é Adriano pau ainda a faz pau alguma ali, viu? coisa. Ali é pau a pau, né? Não tem, acontece. Pra Só saber quem que faz mais besteira aí. Os caras é brigam. verdade, quem A faz mais diferença é que o besteira. Palmeiras tem a Crefisa, né? Pra segurar. É. Pois é, e essa questão de gestão é complicado, cara. Quando o time não tem, o exemplo aí é o nosso grande Cruzeirão aí que tá complicado. Eu tava até assistindo um vídeo da Rádio Cruzeirense, né? Cara, assim, dá pena, mano, realmente, porque o cara, pelo amor de Deus, o cara começa a rir, mano, quando é gol do Operário. O cara começa a rir. Não, pelo amor de Deus, cara, é complicado. E o Cruzeiro tá muito mal, cara. Não ganha do Operário, não ganha do CRB. Que eu ouvi falar que o CRB tem a pior defesa, né? Uma das piores da Série B. Tava ouvindo CRB falar foi o que eliminou o que. Palmeiras. Palmeiras, né? E estava dizendo que não consegue. Não... O CRB, o Vasco deu de 3. O Eu vi. Cruzeiro perdeu de 3-1. Pra tu ver o nível aí, né? Foi A1 não, foi 4 três a a 3 não? um Acho que Eu foi acho que só 3. Acho que foi. foi três Eu a sei um, que cara. tava 3 a 1, acho que o Cruzeiro empatou. Aí no último lance o CRB virou. Teve um jogo desse aí, na Série B Só desse ano. Para mim, eu vou olhar rapidamente aqui, mas para mim tinha sido 3-1, cara. Mas deixa eu confirmar aqui. Mas de qualquer forma, né? O É, Cruzeiro perdeu. O que importa. perdeu, perdeu e é algo assim que. Cadê, macho? O jogo? Não tô encontrando. Depois a gente vê isso aqui, que eu não tô encontrando. Ah, mano, foi 4-3 mesmo. Quatro a Achei três, né? aqui. 4-3 mesmo. Mas enfim, né? E o Vasco deu de 3-0 nesse time aí, né? É. Mas enfim, Cruzeiro aí, eu acredito que o Cruzeiro não suba esse ano, mais uma vez. Se não mudar nada, não sobe esse ano, Cruzeiro. O Botafogo e o Vasco ainda tenho minhas dúvidas, porque eles ainda estão ali ganhando um jogo ou outro, mas o Cruzeiro tá na zona já de rebaixamento da Série B, tá em 18º. 5 jogos, 4 pontos. Triste a situação do Cruzeiro. Mas enfim, né? E da Série A, cara, além desse jogo, a gente teve outros jogos que, felizmente, a gente não conseguiu ver, né? Pegar todos os jogos, que foi o jogo do Atlético Paranaense com o Atlético Goianiense, que foi 2-1 para o Atlético Paranaense, né? Que inclusive De agora o virada Atlético também. Paranaense é o líder do campeonato. Oi? Acho que foi de virada também esse placar do Atlético Paranaense. Foi o Goianiense fez um gol e aí o Paranaense virou. Inclusive o Goianiense está muito bem também, né? É bem Fez umas organizado. partidas boas. Teve o jogo do Juventude, né? Que para mim só prova que o esporte realmente vai brigar para não cair. Como eu tinha dito ontem, o esporte perder para esse Juventude aí, complicado. Perdeu de 1-0, né? Fora de casa. Amanhã vai ter. E teve o do São Paulo e Santos. Tu chegou a ver algumas coisas, sabe? O Paiva quer comentar algo? Tu disse que viu Cara, alguns lances. eu não assisti o jogo, mas eu vi alguns lances, eu vi alguns scouts. 2-0, né? Gol do Marinho e gol do Gabriel Pirani, né? Se não me engano o nome dele. Acho que é isso. Acho que é isso.
E pelos lances que eu vi, o Marinho parece que acordou em relação aos jogos do começo do ano, né? Aliás, do início do campeonato. O que ele não jogou nessas partidas, ele jogou agora, criou várias chances, inclusive fez o gol. Na verdade, desde a final da Libertadores, né? Libertadores. Ele foi a primeira vez que ele começou a jogar ruim até hoje. Acho que ele se sentiu meio abalado, né? Desde então. E aí, foi um jogo movimentado, até de certa forma. Eu estava olhando os scouts, se eu não me engano, foi a questão da posse de bola. Foi 61% para o São Paulo, 39% para o Santos. Eu vi até uns comentários do pessoal brincando, dizendo que o Diniz deve estar chateado porque ganhou o jogo, mas perdeu na quantidade de posse de bola. Sobre o gol do Marinho, um lance ali do Jean Mota, que encostou para ele e ele bateu no contrapé do goleiro, do Thiago Volpe. Agora, um adendo. O lançamento para o Jean Mota, do campo de defesa, foi feito por um jogador. Camacho, do Corinthians. Ex-Corinthians. É complicado. No Corinthians ele dava um lançamento, só que não tinha direção, né? Ele dava um lançamento, dava. Ele dava lançamento pro jogador que estava se aquecendo na linha de fundo. Tipo isso. E eu lembro também de uma falta, né, que o Marinho chutou violentamente na trave. O São Paulo criou poucas chances, apesar da quantidade de posse de bola, mas criou algumas chances. Eu vi uma chance do Reinaldo também, que ele chutou para fora. E é isso, eu não posso falar muito porque realmente eu não assisti, né? Mas foi um jogo interessante. Talvez um dos poucos jogos aí que dava para assistir numa boa, né? Sem sangrar os olhos. São Paulo, inclusive, perdeu um atacante importante, né? O Luciano se contundiu. Luciano. Eu vi que teve uma lesão do Luciano. Alguém viu o lance da lesão? Não vi, eu só vi a notícia. Não vi também. Eu vi que ele saiu chorando, não, só vi a notícia. Quando o cara sai chorando, né? Geralmente o cara já conhece o corpo, né? Já sabe que deve durar um pouquinho de tempo. Sim. Então é isso, né? Aí amanhã a gente tem Atlético Mineiro e Chapecoense. A gente está estudando a possibilidade de vir falar desse jogo aí. A gente vai confirmar depois, né? E qualquer coisa a gente vem amanhã para falar sobre esse jogo e um pré-jogo da quarta-feira, que a gente vai ter quarta e quinta rodada, novamente, sexta rodada, e aí entraria um pré-jogo, né? Vamos só dar uma pincelada no jogo do Flamengo, Davi? Verdade, eu esqueci. E antes de pincelar no jogo do Flamengo, eu queria falar também que tem um jogo que não tem data, né, ainda, que é Cuiabá e Grêmio, que seria o outro jogo da rodada. Aí o Cuiabá perdeu sua arena para a Copa América e ficou sem onde jogar, foi adiado o jogo. Exatamente. Cara, inclusive é o jogo do rebaixamento, né, até agora. A CBF é complicada. Pois é. Vamos falar sobre o Flamengo, né? Verdade, eu tinha passado aqui pelo do Flamengo, né? O Flamengo jogou sábado, né? 3-2, Bragantino. Foi um jogo que, para comentar assim, foi um jogo que foi de encher os olhos, né? Jogo com vários gols legais, né? Movimentação de placar, viradas, né? 2 viradas, né? Alguém acompanhou... Golaços. Golaços dos dois lados. Gol no último minuto. Então foi um jogo bem emocionante, né? Sim. E aquele rapaz, o... Rodrigo Muniz, eu acho. Rodrigo Muniz. Eu sempre esqueço o nome dele, é difícil de eu lembrar. Rapaz, parece ser um bom jogador, né? Da base, né? Do Flamengo. Cara, o Flamengo tá muito bem servido de centroavante, né, cara? Cara, eu não entendo o que aconteceu com o Flamengo. De uma hora para outra, ele aprendeu a fórmula de achar gente da base, né? Que se destaque, né? Assim, vocês perceberam? Porque a gente via muito isso no Santos. Cara, eu acho que eu sei o que é. Não é questão de achar gente que se destaque. É questão de já ter tanta gente boa no time que os moleques entram no time sem sentir a pressão de ter que fazer a diferença, entendeu? Eles entram para somar, eles entram para
mostrar o futebol sem tanta pressão da torcida. A torcida vai pressionar os medalhões. Vai pressionar o Gabigol, vai pressionar o Rogério Ceni, né, que tem levado a culpa de tudo. E os moleques da base entram e não tem tanta pressão. Então, jogam mais fácil e aí conseguem fazer o que eles fazem sem tanto peso de sentir do futebol profissional, né? Na minha visão, acho que é isso que tem acontecido. Pois é, enquanto uns times, como você falou, né? Centroavante, enquanto os times Precisam de precisam, um, né? outros já tem sobrando, né? É. Inclusive, o Flamengo tem dois que qualquer time do Brasil é titular absoluto, absoluto. Cara, eu digo que esse Rodrigo Muniz ele é titular em a maioria dos times do Brasil Com também. certeza. Só não ia ser, talvez, no Atlético. Mineiro, né? Não sei, no Palmeiras. O Palmeiras está muito mal de centroavante. Eu acho mas que ele é melhor que o Luiz no Adriano. Inter, certeza, ele ia ser titular. Enfim, tem alguns times que, né? Mas realmente é algo impressionante, esses centroavantes do Flamengo aí. E o time todo em si, né, cara? Você vê que só não gosto muito do Vitinho. Ontem eu acho que foi só um acidente Não de percurso, né? Que o time não conseguiu fazer os gols, né? Pelo que eu vi, teve muita chance de virar o jogo, de matar o jogo e não fez. E aí, no último minuto, né? Como a máxima do futebol, né? Quem não faz, leva. E aí, o Bragantino no contra-ataque no último minuto. Pois é, foi um contra-ataque, né? Nosso amigo Crigo. É um time encardido, viu? Aquele Bragantino. É chato de jogar contra. Uhum. E nem tem essas peças de tanta qualidade, né? Cara, ele tem muito jogador jovem, promissor. Promissor. Muito. E não tem pressão na torcida. Eu acho que... Será porque é complicado, tem, sei lá, né, tem pouca torcida. A torcida ela pesa pro bem e pro mal, né? A torcida do Bragantino, até vou pedir desculpa aí se tiver um torcedor ouvindo isso, do Bragantino, que eu acho muito difícil, mas, cara, a torcida do Bragantino... Não, cara, porque a torcida do Bragantino, o que ela vai reclamar, mano? O Bragantino era um time que não jogava de primeira divisão há quanto tempo? Foi pra Série C recentemente. Pois ela não tem o que reclamar, não. É para bater palmas, tá assistindo o Bragantino jogar uma Sul-Americana, que eu acho que antes do Red nunca Bull, viu. Antes do Red Bull, o melhor jogador que tinha jogado no Bragantino era o Léo Jaime, do Ceará. Então, não tem. Pois é. Foi só coisa boa. Hã? É antigo, viu esse aí? Léo Jaime. Léo Jaime era jogador demais, mano. Cara, eu tava dando uma olhada aqui na próxima rodada, quando a gente for fazer nossa análise, vai ter... Eu vi aqui pelo menos 2 jogos, assim, maravilhosos, que é América e Juventude e Corinthians e Sport. Acho que vai ser 2 jogos aí que a gente vai ter muito o que falar, viu? Acho que o Sávio Souza, eu acho que o outro Sávio aí tem alguma coisa contra o... Não sei por que eu sinto isso. Né, cara? Eu não sei por que, tô sentindo. Mas é isso. Mas eu não menti, né? Pelo menos. Não menti. Tem como eu dizer que menti. Não tem como, não. É isso mesmo. Mas vamos lá, gente. Então, a gente vai ver aí se amanhã dá para fazer, né? O pré-jogo e o pós-jogo do Atlético Mineiro. Dá uma pincelada rápida, né? Do Atlético Mineiro e da Chapecoense, né? Comentar os jogos da próxima rodada do meio de semana, né? Isso, e o pré-jogo. A gente vai ver se essa possibilidade, se existe, né? Vocês vão saber terça-feira, se tiver o vídeo lá disponível. Se não tiver, porque não deu certo. 80% de chance de ter o vídeo, né? Eu acho que vai ter, eu acho que vai ter. Quase isso. A gente volta na quinta-feira, porque quarta a gente vai gravar sobre o Brasil, depois do jogo do Brasil. Concorda? É isso mesmo, né, Sávio? Quarto jogo? Quarta-feira, jogo do Brasil. Só não lembro qual é o adversário. Até ver, não sei se é Colômbia, não lembro, é algum adversário. Brasil e Colômbia, quarta-feira, 9 da noite. Pronto, quarta-feira a gente vai voltar para gravar, que o vídeo vai estar na quinta, né? E quinta-feira a gente vai gravar sobre o pós-jogo, pós-rodada, né, na verdade, da sexta rodada, que vai ser no meio de semana, que vocês vão assistir na sexta-feira. Isso. Beleza?
Então, Então, vai assim, ter, 3 provavelmente vai vídeos. ter vídeo terça, vai ter vídeo quinta e vai ter vídeo sexta. Sexta, possivelmente. A de terça não é certeza, mas a gente vai ver. Quarta, quinta é certeza e sexta praticamente também é certeza. Beleza? Então é isso. Alguém quer falar alguma consideração final para encerrar? Alguém É quer isso falar mesmo, alguma é só coisa? esperar que a próxima rodada do Brasileirão seja um pouco melhor do que essa, que não teve jogos É, tão bons, mas os jogos que a gente esperava que ia ter realmente é, algo, né? Realmente foram jogos ruins, né? é, Realmente foi muito desestimulante um pouco essa rodada, né? Vamos dizer é. assim. Mas Mas, vai enfim, melhorar, vai melhorar. vamos ver se melhora do Atlético, né? Amanhã. Vamos ver se o É. Atlético mete uma Aí amanhã é 1 a goleada. 0, é Eu 1 a sei, 0 o Chapecoense. Chapecoense. eu sei por que que o Davi tá falando isso. Inclusive, eu quero até dar os parabéns, Davi. Tu tá em último lugar novamente, até o momento da Obrigado, rodada. cara. Do Cartola, né? Cartola. Aí Muito tu tá obrigado. querendo que o Atlético Mineiro meta a sola no Chapecoense para ver se Lógico. melhora a tua pontuação. Eu botei um monte de jogador do Atlético, cara. Minha salvação. Hulk de capitão. O Hulk vai fazer 3. Hat-trick. Hat-trick. Foi beleza, galera. Então é isso mesmo, né? Vamos encerrar Isso. aí. A gente agradece mais uma vez e a gente pede para que vocês compartilhem esse vídeo, dê um like para ajudar, né? E se possível, compartilhe o vídeo, dê o Se like, inscreva, né? se Se inscreve inscreva. no canal. Eu quase não se lembro. E Ativa o ative o sininho. sininho. Ative o Isso. sininho. Quase não sai, gente. Aí, gente, também, se você Claro. discordar, provavelmente você vai discordar do que a gente falou, algumas coisas que a gente falou, né? Pode esculhambar a gente aí nos comentários, que a gente vai estar respondendo aí vocês. E a gente quer que isso seja um papo bem interativo mesmo, né? O que vocês discordaram, o que vocês acharem que... A gente não é dono da verdade de nada, a gente é só 3 caras falando sobre futebol do nosso jeito, a gente não é profissional, não é nada. Então, o que vocês discordarem, a opinião de vocês é muito importante para a gente colocar aí nos comentários. E aí a gente vai fazer um bate-papo bem legal. E se esculhambar, se der vontade, a gente esculhambar também, viu? Esculhamba de volta, não tem problema não. Esculhamos de volta também. A gente não deixa quieto, não. Isso aí. Já escolhe a altura, né? Isso. Pois beleza, galera. Pois Só um não forte pode abraço esculhambar a aí. mãe. Isso aí. Aí pega pesado. Esculhambar a mãe é pesado. Pois beleza, galera. Então, um forte abraço a todos e até amanhã. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Até mais. Falou.